agradecimento especial por estarmos concluindo uma etapa desse estudo. Hoje vamos falar de Apocalipse, o livro final de toda a tua escritura, aquele ponto final, o ômega derradeiro. Depois desse ponto não há mais nada a se acrescentar. A tua revelação é completa e continua ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio, se declarando na vida de todos aqueles que creem no teu nome. Oh Pai amado, Deus querido, obrigado. Ilumina a mente do meu irmão, da minha irmã, para entender essa palavra. Oh Pai, que nos enche de esperança, que nos enche de certeza, que nos enche da convicção de que estamos no caminho certo e que vamos em breve estar junto do Senhor na vitória final. Seja nesse santo lugar, ou na casa, ou em qualquer monte, ou em qualquer congregação, ou em qualquer reunião,
dois, três, quatro, ou sozinho, naqueles cantos escuros ou sob a luz do sol, toda oração que foi entoada da boca do meu irmão, da minha irmã, será, meu Deus, uma promessa do Senhor, será uma pregação, meu Deus, que vai mudar os corações, será, meu Deus, aquela espada afiada que vai junto da medula, vai separando a alma do espírito, em nome de Jesus, e transformando almas, transformando vidas, em nome de Jesus, caminhando naquele sentido, no derradeiro sentido que leva à glória final, à majestosa presença do nosso Salvador, em nome de Jesus. Cidadãos celestiais, nós já vivemos no reino de Deus, nós já estamos, meu Pai amado, Deus querido, sendo preparados, oh meu Deus, mas também para preparar as outras pessoas. Pai, nós estamos no Teu reino, nós não estamos aguardando, nós já estamos vivendo a Tua promessa, nós já estamos vivendo no Teu caminho. Nós, meu Deus amado, Pai querido, já respondemos dizendo sim ao Teu chamado, e queremos, meu Deus, ser úteis, meu Pai, também sendo constituídos, meu Deus, testemunhas para todos os povos, sendo constituídos, meu Deus, milícia do nosso Salvador, lutando as batalhas que são travadas no coração da criatura, em nome de Jesus, para fazer com que o Seu reino seja conhecido por todos. E naquele dia, naquele derradeiro dia, nós vamos escutar o nosso Salvador, que é Rei, nos dizendo: vinde a mim, todo o teu lugar nesse reino maravilhoso, que desde antes da criação do mundo foi separado para ti. Em nome de Jesus, e nós vamos levar para a direita do trono o maior número de pessoas, para a tua honra e para a tua glória, porque ao final daquele dia será o julgamento, e não haverá mais volta. Em nome de Jesus, todos nós estamos convictos de que temos essa missão e vamos cumpri-la em nome de Jesus. Diga após mim: Senhor meu Deus, eis-me aqui, eu sou um instrumento do Senhor, para a tua honra, para a tua glória, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Aquela salva de palmas para o nosso Deus. Pode se sentar, povo santo, em nome de Jesus. Amém. Hoje foi diferente, né, irmãos? Não foi planejado. Em nome de Jesus. Hoje vamos falar daquele livro chamado Revelação. Tem muita gente que tem medo desse livro, né? Tem muito folclore em torno desse livro. Por quê? Porque ele conta a verdade tal como ela é. E a verdade às vezes assusta. Mas para aquele que está do lado de Deus, não tem problema. Aquele que vive na presença de Deus não se atemoriza por nada, porque como está na tua palavra, o Senhor não nos deu espírito de temor no sentido de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação, em nome de Jesus. Amém? Então não temos medo. A gente ora, a gente contempla o futuro com esperança, com alegria, porque nós sabemos qual é o lugar que para nós foi reservado. Amém? Temos medo, porque sabemos e confiamos na vitória final. E o livro que nós vamos estudar hoje, obviamente passando por cima, não vai dar para detalhar, mesmo porque tem muita coisa que até o pastor mesmo tem que aprender, em nome de Jesus, tem que ser honesto, amém? É um livro que a gente tem que ler, muita coisa ainda vai ficar para aprender, mas é aquele livro que conclui toda essa trajetória. E veja bem, meu irmão, minha irmã, ele é o ômega, ele é o ponto final em nome de Jesus. Depois dele não tem mais nenhuma revelação, não tem mais nada a ser acrescido.
É simplesmente a conclusão do que Deus preparou para nos revelar. Amém? Então vamos ao livro de Apocalipse, em nome de Jesus. Pode abrir o último livro da Bíblia, Apocalipse. Esse ficou fácil, é só voltar de trás para frente. O último livro da Sagrada Escritura. Amém? Então, meus irmãos, primeiro, como eu disse, o significado do livro, do nome do livro, Apocalipse. Esse é um dos poucos livros que tem um nome estabelecido nele mesmo, né? Começa lá, revelação de Jesus Cristo. Amém? Apocalipse significa revelação. Amém? Então, quando a gente vê, por exemplo, eu fico lembrando aqui, por exemplo, nas histórias em quadrinho, né? Você tem o Apocalipse da DC que matou o Super-Homem, uma criatura tenebrosa. Quando a gente olha para o universo da Marvel, falando de revistinha em quadrinho, também tem um Apocalipse lá. Você olha para um lado, tem Apocalipse. Tem filme que chama Apocalipse, a gente sempre tem uma coisa medonha relacionada, né? Ô meu irmão, como esses filmes e essas obras de ficção nascem no mundo, é para dar medo mesmo. Porque quem permanecer, quem colocar o coração no mundo, realmente está lendo aqui um desastre. Agora, para aqueles que vivem na presença de Deus, isso aqui chama esperança. Amém? Porque a gente sabe exatamente para onde nós estamos caminhando. Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele nos explica o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Amém? Que é para a gente ter certeza daquilo que Ele separou para todos nós. Amém? É o último livro, não só do Novo Testamento, como de toda a Bíblia. E foi escrito pelo apóstolo João. Amém? O mesmo que escreveu o Evangelho de João e as 3 cartas, 1 de João, 2 de João, 3 de João. Nós podemos identificar João por dezenas de fatores. E um deles que eu queria destacar é que João ele tem um apreço singular, se a gente for compará-lo com os outros escritores bíblicos, com relação à questão do número. Uma coisa muito forte no João, a gente vê, por exemplo, lá no Evangelho de João, quando ele vai repetindo o eu sou, lembra que a gente falou sobre isso? E aqui também ele tem uma questão com o número 7. Por isso que Deus tocou aqui no coração de a gente fazer uma oração em 7 momentos, com 7 glórias. Não sei porquê, mas existe alguma coisa de especial com alguns números. Tem alguns aí fora que levam isso para um lado do misticismo. Não vão por esse caminho, amém? Mas nós não fechamos nenhuma porta para nenhuma das revelações de Deus. Se há algo, a gente tem que orar para entender melhor. O que é esse número? Às vezes, meu irmão, minha irmã, eu quando estou orando sozinho na minha casa, também não sei porquê. Às vezes, é a primeira vez que eu vou falar isso, nem a Mariana sabe. Mas eu coloco a mão na minha cabeça 7 vezes, pronunciando uma palavra de poder. O Espírito Santo tocou no meu coração de fazer isso. Não sei porquê. Amém? Então é aquelas coisas que a gente às vezes não sabe explicar, mas pela fé a gente faz. Amém? João tem uma coisa muito forte com o número 7. E esse livro em particular, ele explora bastante isso. Então por que eu estou falando isso? Porque você vai encontrar lá fora de novo aqueles que dizem, não é livro de João nada, isso é invenção, atribuíram a João, mas não é o João evangelista, é outro, não é o João apóstolo, é outro, blá, 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 blá. Não, meu irmão, é só você olhar, está praticamente assinado. O mesmo que tem preocupação com o número lá no Evangelho, é que tem a preocupação com o número no Apocalipse. Então ele precisava assinar e a gente já percebe a pegada. Amém? O Espírito Santo nos conduz, mas a letra é nossa. Amém? O Espírito Santo dá a mensagem, mas quem escreve somos nós. Amém? Então a gente percebe isso aqui na leitura do livro. Uma coisa importante também é que ele foi provavelmente também o último livro redigido. Ele não é apenas o último livro da Bíblia, ele foi o último livro escrito. Tá certo? Todas as cartas de Paulo já tinham sido escritas. Paulo, inclusive, já tinha sido executado. As cartas de Pedro também já tinham escrito. Pedro também já tinha sido executado. Tiago já tinha morrido muito antes. Os 4 evangelhos já estavam prontos. Amém?
foi o último livro escrito para completar o cânon. Provavelmente ele foi redigido entre os anos 90 e 95, por ali, né? Finalzinho do século I, mais ou menos aí. Alguns chegam até a jogar 100, né? Na virada do século I para o século II. Então, quando João já era, inclusive, bem velhinho, a gente sabe que João já era idoso nessa época. E por fontes extra-bíblicas, a gente sabe, inclusive, que ele já tinha deixado alguns discípulos que já estavam dirigindo algumas igrejas e já, inclusive, estavam escrevendo outros documentos que não vieram para a Bíblia, mas ajudam a gente a entender essa época. Então, por exemplo, nós temos discípulos de João que estão escrevendo outros documentos, outras cartas que não entraram no cânon, né? Mas que também nos ajudam a entender um pouco aqui o que estava acontecendo com a igreja nessa etapa. E ele escreveu essa carta, que é uma carta também, o Apocalipse também é uma carta. Ele escreveu da ilha de Patmos, quando ele estava exilado. Ou seja, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro morreram. João foi exilado, e a gente sabe por fontes extra-bíblicas que outros também foram executados. Ou seja, essa primeira geração de cristãos sofreu muito, e graças a Deus que nós sabemos que eles receberam a coroa da vitória, amém? Mas eles sofreram muito, tiveram que passar muita luta. E alguns falam, né? Porque os apóstolos passaram luta, então a igreja tem que passar luta até hoje. Não, meu irmão, é o contrário. O sacrifício do passado honra o benefício do presente, amém? A gente deve honrar esses irmãos e irmãs que sofreram, exatamente porque foi o sofrimento deles que permitiu que nós tivéssemos a redenção. E hoje a gente está aí, amém? Para usufruir das bênçãos de Deus, porque esses homens se sacrificaram por nós, amém? E o livro de Apocalipse fala do galardão daqueles que se sacrificam em nome do Senhor, amém? É muito bacana mesmo. E João estava exilado porque essa época é uma época de intensa perseguição à igreja. Já estamos aqui no governo do imperador Domiciano, então já é uma fase do Império Romano mais adiantada, que, como eu disse, Paulo e Pedro já tinham morrido. Como eu falei, Apocalipse também é uma carta, ela é dirigida a igrejas da província da Ásia Menor. E nós vamos falar, inclusive, o nome das 7 igrejas para as quais João está destinando esse documento, amém? Qual é o seu tema central? A revelação, mas particularmente uma revelação do que há de vir, amém? O futuro da época de João e o nosso futuro. No final nós vamos falar que existem profecias que já foram realizadas, existem profecias que estão sendo realizadas e tem profecias que ainda serão realizadas, amém? Então esse é um livro que só se esgota naquele dia, na nova terra e nos planos celestiais, o novo céu, amém? Então, um documento, meu irmão, minha irmã, por isso que eu disse que se a gente lê, será matéria inesgotável. Por quê? Porque nós só vamos entendê-lo completamente naquele dia, amém? Vamos às sessões da carta. Meu irmão, é muita coisa aqui em Apocalipse, então eu fiz aqui uma subdivisão que obviamente poderia se trinchar em outras, amém? Mas só para a gente ter aqui o primeiro mapa de entendimento do livro. Começa o capítulo 1, dos versos 1 a 8, é o prólogo, ou as saudações. É quando a gente sabe exatamente o objetivo e o destino dessa carta. E aqui eu queria destacar o versículo 3. Estão comigo aí, em nome de Jesus? Capítulo 1, verso 3. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, amém? Meu irmão, minha irmã, tudo isso que está sendo dito aqui está próximo. Meu irmão, talvez seja difícil de entender, mas está próximo de João e está próximo de nós 2000 anos depois. Por quê? Porque aqui está sendo relatado o fim dos dias.
que é o fim dos dias? São os dias que nós estamos, amém? Nós estamos no fim dos dias. Mas aí alguém vai dizer, mas João está 2000 anos no passado, ele se julgava fim de dias. São 2000 anos de fim dos dias? Sim, são 2000 anos de fim dos dias. E pode ser que os fins dos dias acabem amanhã, pode ser que acabe essa noite, ou pode ser que tenhamos que esperar mais 2000 anos. Eu não sei, você não sabe. Quando Jesus foi questionado, quando haverá de acontecer essas coisas? Jesus respondeu, olha só, Jesus, eu não sei, só o Pai sabe, amém? E por que está escrito desse jeito, meu irmão, minha irmã? Porque nós temos que encarar o fim dos dias como sendo hoje, não só hoje, agora. Não sabemos o que vai acontecer. Pode ser que antes que esse culto termine, as trombetas já começam a ressoar, o céu se abrir e Jesus voltar, amém? Nós não sabemos. Então nós temos que nos preparar para o agora, amém? Pode ser que os anjos nos levem antes, não sabemos. Pode ser que a gente venha ver a morte física, a morte do hoje. Mas pode ser, meu irmão, que a gente tenha um destino de Elias e seja levado ao céu junto com o nosso Salvador. Eu não sei, você não sabe, só Deus sabe. Por isso que João está insistindo, ouça essas palavras e faça conforme Deus deseja, porque o fim dos dias está acontecendo, amém? Muito forte esse verso. O tempo está próximo. Que tempo? Da volta de Jesus, amém? Do versículo 9 até o capítulo 3, versículo 22, o João ele dá algumas instruções específicas para 7 igrejas, e aqui que a gente sabe qual é o destinatário da carta. Quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas localizadas na província romana da Ásia Menor. Onde que é essa província? Vamos colocar aqui mais ou menos ali pela Turquia atual, tá bem? Estavam dispersas ali, até a Síria, por ali, naquela regiãozinha ali ao norte de Israel. E essas igrejas, meus irmãos, quando a gente vai lendo essa passagem, esses 3 capítulos, a gente vai perceber que elas têm características diferentes. Algumas igrejas são elogiadas, outras igrejas são criticadas, outras vezes João tem que aconselhar. Eu até preguei recentemente, um domingo à noite, sobre aqueles que não são nem quentes nem frios na fé. Lembra disso, irmã Alice? Os que não são quentes nem frios, que são mornos e que Deus os vomita, amém? Então ele está explicando através dessas igrejas para todos nós que tipo de igreja que Deus espera que a nossa igreja seja, amém? Então é uma passagem muito rica para a gente entender qual é a missão da igreja do ponto de vista da vontade de Deus. Nós não podemos ser, por exemplo, uma igreja morna, assim como a gente não pode ser uma igreja fria. Aliás, nós não podemos ser igreja fria para Deus. Para Deus nós temos que ser uma igreja quente. Agora, para o diabo, tem que ser uma igreja gelada, ou seja, sem compromisso, completamente afastado, amém? Então, quando a gente lê os recados que João está dando, e veja que João é muito específico, diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele diz exatamente que essa é a vontade revelacional de Deus, que ele está apenas verbalizando, no caso aqui para nós escrever, amém? Bacana, leia, tá? Do capítulo 1, verso 9 ao capítulo 3, 22, ele vai fazer essas recomendações para 7 igrejas. Quem sabe Deus toca aí para a gente trazer essa palavra em algum momento, talvez uma série, fala de cada igreja. Isso é bacana, né? Tocou agora, não tinha pensado. Agora olha só o que eu falei, é o número 7, amém? Se você for lendo, você vai ver esse número aparecer toda hora. É o 7 e 12, 7 e 12, 7 e 12. Vamos ler aqui rapidinho, capítulo 3, verso 20. Para não ficar só na minha palavra, vamos explorar alguns versículos. 3:20. Capítulo 3, verso 20. Ô meu irmão, minha irmã, eu estou tão feliz, a gente está terminando nessa etapa, amém? Não é fácil não, irmão, começar em Gênesis até Apocalipse. Vamos lá, em nome de Jesus.
3:20. Podemos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que lindo, é Jesus falando para todos nós. Meu irmão, minha irmã, por isso o nosso ministério, a gente respeita outras doutrinas, mas nós aqui estamos bem firmes nessa convicção de que nós temos um papel na salvação. Jesus está nos chamando. Veja que esse versículo é muito claro. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Isso eu tenho absoluta certeza, porque Deus não está no tempo, né? Deus todo o tempo é um presente eterno. Ele sabe tudo. Mas, meu irmão, minha irmã, eu tenho também a convicção de que Deus não nos trata como robôs. Nós somos livres. E aqui Jesus está dizendo com clareza. Depois de dar os recados para a igreja, veja bem, depois do Espírito dizer as 7 igrejas da Ásia Menor, a gente encontra esse verso. E Jesus falando: eu estou na tua porta. Ou seja, eu já te falei, eu já te chamei, eu já estou batendo. Mas você tem que decidir abrir essa porta. Amém? Amém? Tem muito ministério que fala da tal da predestinação. Não quero entrar em polêmica, amém? Mas se a predestinação é interpretada como Deus já colocou todo mundo que vai ser salvo numa caixinha e todo mundo que está na perdição em outra caixinha, eu não concordo. Deus é amor, Deus quer que todo mundo fique na caixinha da salvação, amém? Não tem dúvida disso. Tudo bem que aqui eu estou fazendo um resumo do que é predestinação. Se você perguntar para algum teólogo mais instruído, ele vai dar um monte de nó nessa minha afirmação, né? É bem assim, é não sei, enfim, vamos entrar nisso. Mas eu não quero aqui criticar ninguém, eu quero só dizer o que o Espírito diz para mim. E eu estou compartilhando com a igreja. O Espírito diz para mim, ele diz para mim, para que eu compartilhe com vocês. Nós temos que tomar a nossa decisão. Deus não vai decidir por nós. Amém? Posso ler de novo para ficar claro? Olha o que está escrito: eis que estou à porta e bato. O que é se, gente? Pode ou não pode? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, se você ouvir, meu irmão, abre essa porta. E você ouviu? Claro que sim, você está aqui ouvindo. Amém? Próxima parte, capítulos 4 e 5. É quando aqui a gente entra numa parte que é mais assim, cheia de símbolos, cheio de imagens muito vívidas, às vezes um tanto quanto confusas. Mas, meu irmão, a gente tem que ler e deixar o Espírito falar. E uma parte aqui que, vamos dizer assim, eixa esses 2 capítulos é o trono de Deus, onde Jesus está sentado. Amém? Aqui João nos conta que ele, por revelação, viu o trono celestial, onde Deus é adorado. Amém? E a gente pega muito dessa imagem, inclusive nos nossos louvores, e que o livro selado só pode ser aberto pelo Cordeiro imolado, o Salvador Jesus Cristo. E aí nós temos essa parte do livro. E esse livro tem 7 selos, aos 7 dias. E esses selos só podem ser abertos pelo Salvador. Lembra lá nos primeiros livros, dos primeiros 5 do Pentateuco, que Moisés fala do livro da vida, quando ele fala até para Deus assim: Deus, se o Senhor quiser, tire meu nome, rabisque meu nome do livro da vida, mas não deixe esse povo se perder. Passagem muito bonita, Moisés intercedendo pelo povo. Esse livro aqui está nas mãos de Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 5, verso 5. Capítulo 5, verso 5. Amém? E disse-me um dos anciãos: não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Jesus Cristo, Ele é o Rei, Ele foi prometido e Ele foi a realização, e Ele permanece sendo o Redentor, e é Ele, na mão dele, que está o destino da humanidade. Amém? Na mão dele. Se a gente continuasse lendo, ia ter uma cena bastante interessante. Ele é o leão, não é? Não é o leão? E ao mesmo tempo ele é o cordeiro. É o leão, leão, leão. Mas toda vez que a gente fala da prática salvadora de Jesus, ele se transforma num cordeiro. Meu irmão, o recado é claro. O poder de Deus se revela na fraqueza. O que é loucura para o mundo é sabedoria para Deus. O que é sabedoria para Deus acaba sendo tido como loucura para o mundo. É por isso, meus irmãos, minhas irmãs, assim como João está preocupado em exortar as igrejas que estão sofrendo perseguição, nós temos que guardar no nosso coração: vão nos chamar de loucos. Vão nos chamar de loucos. A igreja é loucura para o mundo. Agora, a loucura do mundo é a sabedoria de Deus. Por isso o contraste: o leão, que é uma figura o quê? Poderosa, se revela num cordeiro, o mais manso dos animais. Eu não sei, Zé, eu não sei nem qual que é a ferramenta de ataque do cordeiro, que é a cabeçada. Eu acho que é, né? Eu acho que é. Ele não tem unha, não tem presa, não tem unha, não corre. Coitado, né? É o bichinho mais inocente. Nem passarinho é para inocente. Eu e a Mariana estamos brincando com um casal de passarinho lá em casa, que eu tô para pegar a gente. Eu e a Mariana hoje saímos de casa com a vassoura na mão, assim, para proteger a mãe. Ele protegendo a família dele no ninho, eu protegendo a minha família, os dois brigando. Eu falei: ó, sai daqui, eu vou proteger a minha. Eu claro, sob ataque aéreo. Estou falando sério. A Lara fica com o livrinho e fala: passarinho lindinho. Vai botar o conceito, daqui a pouco. Aquele passarinho ali não é nada lindinho. Até o passarinho ele é. Agora eu fico imaginando o cordeiro. Como é que o cordeiro briga? Você acha que ele dá cabeçada? Não tem defesa nenhuma. Então, ou seja, essa contradição entre o leão poderoso e o cordeiro, meu irmão, é como a palavra nos revela que a força de Deus se revela na fraqueza. É por isso que a gente tem que ser humilde, manso. O mundo lá fora vai falar: vocês são tudo boca aberta, bater numa face e oferecer a outra. O negócio do mundo é assim: comigo não. O cristão é: pode bater, eu estou aí para engolir santo. Amém? E é a revelação. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois nós temos a parte desses 7 selos, que é do capítulo 6 ao capítulo 8. A abertura dos 7 selos desencadeia uma série de eventos. Aí, meu irmão, tem que ler lá, amém? Esses 7 selos, todos aqueles eventos, né? Que é aqui que é a parte mais aterrorizante, começa a parte mais aterrorizante para alguns do livro de Apocalipse. É a luta do bem contra o mal, levado ao extremo aqui. Nos capítulos 8, versículo 2 até 11, versículo 19, nós temos as 7 trombetas. Lembra das trombetas? 7 de novo. 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas. Ao longo da abertura das trombetas, ao longo dessa sessão, né, das trombetas, a natureza e a sociedade experimentam juízos severos. Acontecem muitas catástrofes, coisas horrorosas. Mas por que, meu irmão, minha irmã? Porque o mundo jaz no maligno. Meu irmão, minha irmã, é o momento final em que o diabo ele tenta pela última vez manter-se, sabe, existindo. Por quê? E é aqui que a gente tem que, sabe, prestar mais atenção. O diabo, ele sabe do destino dele. O que ele está fazendo hoje não é mais nada além de, sabe, o suspeito final da sua maldade. Ele está tentando se amarrar nas pessoas para levar o maior número possível com ele para a destruição.
O inferno não foi criado por Deus para nenhum ser humano, foi criado por diabo. Porque o diabo é a antítese de Deus. Para o bem governar, o mal tem que ser exterminado. Amém? Porque se Deus, no momento que Deus se tornar tudo em todos o tempo todo, a luz ela vai apagar todas as trevas. Tá claro? Então o mal vai ter que desaparecer. E quem tiver compromisso com o mal, meu irmão, infelizmente, vai junto. O diabo sabe disso e por isso ele vai brigar. É isso que o livro está dizendo para nós. O diabo vai brigar até o último momento. Amém? E nós temos que ficar firmes. Depois, capítulo 12, nós temos aquela cena da mulher e do dragão. Aqui que fica claro, é revelação, amém, irmão? Para não ter mais dúvida de que o diabo, ele sempre foi o mesmo que conspirou contra a nossa salvação desde Gênesis. Vamos ver aqui, capítulo 12, verso 9. Capítulo 12, versículo 9. Capítulo 12, versículo 9. Posso? E foi precipitado o grande dragão, a antigo que veio, serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Meu irmão, minha irmã, esse versículozinho aqui, ele sintetiza, para não ter dúvida. Se você olha em Gênesis, você nunca vai encontrar a palavra diabo, Satanás, nada. Você vai encontrar ali só uma serpente. Ao longo do Antigo Testamento, você também não vai encontrar a palavra diabo. Você vai encontrar filho de Belial, você vai encontrar anjo caído, você vai encontrar, por exemplo, Satanás, livro de Jó. Amém? Então, aqui no Antigo Testamento, o diabo ele está ainda na sombra, ele não está totalmente revelado. Mas quando Jesus vem ao mundo, o que ele faz? Ele revela o diabo. No momento em que Jesus é tentado no deserto, o diabo se apresenta. Amém? A revelação do extremo bem traz a revelação do extremo mal. E enquanto Jesus andava, o que foram sendo revelados no seu caminho? Os demônios. Não é? Que são soldados de Satanás e do diabo. E agora no livro do Apocalipse ele ganha a forma de um dragão. E João está nos contando, por inspiração do Espírito Santo, de que esse dragão que está trazendo, essa luta final, ele foi antes diabo com os demônios, Satanás, a serpente. Você pode não ter dúvida de que sempre foi ele que esteve no mundo para matar, para roubar e para destruir. Está claro, meus irmãos? E esse dragão aqui vai lutar para manter o mal, mas Deus vai ser triunfante. Amém? Vamos ler os outros versículos? Vamos no 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém? Então aqui está dito: o diabo vai tentar, mas no final será derrotado. Amém? O mal vai acabar. Então nós temos que resistir, porque o mal vai acabar. E misericórdia para quem continuar amarrado com o mal naquele dia. Que dia? Hoje. Porque pode ser a qualquer momento.
Depois, capítulos 13 a 20, aí tem as bestas e o julgamento final, amém? Tem que ler também, é muita informação nessa parte, mas ela culmina com o momento em que o julgamento acontece. E a partir desse momento, a dor, a tristeza e a morte serão definitivamente erradicadas do mundo. Vamos ler 21:4. Apocalipse 21:4. E acabando, aí faltam 2 páginas. 21:4. Olha que lindo. Amém? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Uma etapa da história vai acabar. Aquela etapa que foi aberta naquele dia em que Adão resolveu comer do fruto da árvore do bem e do mal. Aquele momento que inicia ali, ele vai terminar aqui. Amém? Todo o legado da transgressão de Adão vai ser definitivamente destruído. E o que virá depois? O reino revelado. Meu irmão, minha irmã, nós já estamos no reino de Deus. Para nós vai mudar muito pouco. Vai mudar apenas um grau. Amém? Porque nós já vivemos a alegria e a paz de Deus. Nós temos que cultivar isso, amém? A paz e a alegria de Deus já nos foi dada. Nós já descemos as águas, já acabou. Todo o mal do passado já foi embora. Agora é resistir contra as tribulações, porque Jesus já venceu o mundo. E o livro de Apocalipse está dizendo como que ele vai vencer. Meu irmão, minha irmã, aquilo que a gente sabe que aconteceu, não importa se foi ontem ou se vai ser amanhã, aconteceu. E o livro está dizendo, aconteceu, Jesus já venceu. Deus já acabou com a dor e o sofrimento. Então nós já estamos no reino de Deus, amém? O que vai mudar só é o grau. Se hoje nós somos felizes, nós vamos ser mais felizes. Se hoje nós estamos em paz, nós vamos estar mais em paz. Amém? Só isso. Para nós. Mas para quem continuar com o diabo, esse dia vai ser inesquecível, porque é o último. E para terminar, meu irmão, minha irmã, eu queria só ler aqui os versículos finais do capítulo 22, do verso 12 em diante. Amém? Quem tem aquela Bíblia que fica vermelhinha na palavra de Jesus vai perceber que isso aqui é a palavra do nosso rei. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, o resplandecer, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Amém? Olha que lindo. Ele é o Alfa e o Ômega, o Alfa, o início da Bíblia ao fim da Bíblia, a obra definitiva de Deus. E para terminar, e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém.
Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Bonito, né? Em nome de Jesus. Para terminar, meus irmãos e minhas irmãs, só algumas informações complementares. Atenção para não confundir, porque agora é contigo, amém? Agora em casa, lê o livro, amém? Abrir o livro, mandar ver. Pega um cafezinho, senta na sala, canetinha ali para marcar texto, régua em cima e vai lendo, amém? E decifrando, tem muito enigma aqui. Mas meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Esse livro, ele tem simbolismo e tem literalidade, ou seja, tem coisas que são claras, certo? Tipo, Oleg, homem, de pé, pregando, literal, né? Não é isso? Certo? Tem isso. Mas também tem símbolos, castiçais, portas, colunas, amém? Então a gente tem o tempo todo, a gente fica entre símbolos e fatos, amém? Então tem que ter essa pegada, essa manha para não errar, amém? Outra coisa, o tempo. Tem profecia aqui que já foi realizada. Por exemplo, a queda do Império Romano está profetizado aqui, já aconteceu no ano 476 depois de Cristo. Caiu, acabou. Roma está lá, cidade, o Império acabou. Amém? Segundo, tem algumas profecias que estão se realizando, como por exemplo, a igreja. A igreja ela é uma profecia se realizando. Amém? E tem profecias que serão realizadas. Os falsos profetas, amém? Aquele dia, são profecias que acontecerão, amém? Então você vai estar dançando em profecias que já aconteceram, acontecem e acontecerão. Existem controvérsias teológicas nesse livro. Então tem algumas coisas aqui, meu irmão, minha irmã, que a gente tem que ir um pouco mais fundo. Por exemplo, existe um grupo que acredita que as promessas de Deus feitas a Israel se renovam na igreja. Amém? Tudo que foi falado para Israel, a gente traz para a igreja. A igreja como sendo um novo Israel. E tem aqueles que entendem que Israel ainda tem um lugar no plano de Deus. Amém? Esse segundo grupo é chamado de dispensacionalista. Você vai encontrar isso, se você pesquisar, você vai encontrar dispensacionalismo. O primeiro grupo é a galera do aliancismo. Então ali tem duas interpretações. E por fim, a mais badalada de todas aí é sobre o milênio. Tem três posições: pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Estou aqui trazendo, meus irmãos, que às vezes você vai querer, né, investigar para ajudar na leitura, vai olhar na internet, você vai encontrar essas coisas tudo. E aí vai dar aquela bagunçada na cabeça. Eu sou pré ou pós? Meu irmão, o que é a orientação do altar? Vamos estudar. Eu não tenho posição. Pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Estava conversando com a Mariana hoje. Até estava falando, Mariana, você podia pegar isso aí para ajudar a gente, em nome de Jesus. Agora, no nome de Apocalipse, eu fujo do livro do Apocalipse. É muito complicado, né? Mas ela, pegar ela, Mariana, aí, ó, bom plano para 2025, hein? Destrinchar o livro de Apocalipse. Mas é o mesmo convite que eu faço a Mariana, eu estou fazendo na igreja. O pastor está dizendo, eu não sei. E eu quero recorrer à igreja. Nós somos o quê? Pré, pós, a. Vamos construir isso? Vamos estudar e vamos tirar o que o Espírito fala para nós. Amém? Tem muita coisa que a gente vem, amém? O Espírito deixa claro, tem muitas coisas que a gente tem que ir lá. E eu acho que a melhor coisa para a gente terminar um estudo desse é ter uma tarefa de igual a Aline. Acaba a matéria e fala, agora eu pego a cadeira, dever de casa, amém? Ó,
E aí, ó, estudando esses livros que eu estou trazendo assim. Agora eu quero sentar e você me trazer um maná. O que nós somos? Nós somos, o que a gente entende? A igreja ela vai passar pela grande tribulação ou não vai? Essa é a pergunta aqui dos milenares. É o que há de vir. Então, nós temos que interpretar isso aqui, ler mais, entender mais a fundo no detalhe. E eu acho que a igreja não poderia construir essa posição. Eu estou falando claro isso, meu irmão, ou não? Tem uma controvérsia lá fora. Qual é a nossa posição em relação à controvérsia? Pode ser que no final a gente chegue a conclusões. Não vamos participar dessa controvérsia, não. Deixa para lá. Pode ser. Mas até para ele tomar decisão, meu irmão, a gente tem que entender, né? Esse livro está aqui para ser lido e interpretado e que ele toque o nosso coração e transforme em vidas, a começar pela nossa. Então eu estou aqui passando esse bastão para a igreja, amém? Eu terminei meu trabalho. Agora, Mariana, vocês se viram. Eu quero saber se eu sou pré, se eu sou A ou se eu sou pós. Eu não sei, amém? Está com vocês. Se vocês não me responderem, eu vou continuar sem saber e eu vou cobrar lá no julgamento final. Aí, tá vendo? Eu fiquei sem posição agora. Eu não sei se eu vou acender com a igreja ou ficar. Amém? Olha a responsabilidade. Aquela salva de palmas para o nosso Deus maravilhoso.